Olá para você que acompanha a TV JC, começando mais um Torcida JC Debate. Hoje muito assunto para falar no nosso especial Copa América. Hoje aqui recebendo Carlalho Paz Barreto, do JC, e estreia no programa Terni Castro, da TV Jornal. Muito prazer, Terni, ter aqui estreando no nosso programa. Pois é, né? Me deram essa honra de vir aqui para falar com vocês. Vamos aí falar porque tem muito assunto para falar aí, né? Seleção brasileira pegando fogo, digamos aí. Carlalho, 1-0 para a Colômbia no Brasil. Um jogo no primeiro tempo onde me surpreendi com a inversão de papéis. A Colômbia atacando e o Brasil se defendendo. O mais perigoso é isso, né? Aquela essência da seleção brasileira que já tropeçou em Copas, Copa América, Copa do Mundo, mas sempre sendo protagonista, sempre atacando. E o Brasil agora jogando em contra-ataque, não é contra a potência mundial não é contra uma Itália ou uma Alemanha não, é contra a Colômbia, contra o Chile, em alguns momentos contra o próprio Peru, foi assim também. E algo que é mais preocupante ainda, quando a gente via outras Copas do Mundo, outros torneios, a gente via, tem um treinador que é birrento, que ele não convocou fulaninho ou cicraninho, ou deixa alguém no banco. Agora não. Agora a gente não vê no banco de reservas do Brasil alguém com esse potencial de mudar esse panorama. Nem no banco, nem alguém que não foi esquecido nessa convocação. Terni, foi muito ruim, né? Sobretudo no primeiro tempo ontem. No segundo, a Colômbia se atraiu um pouco, já tinha feito 1-0. O Brasil até criou algumas oportunidades, algumas dadas pela Colômbia, como aquele lance que houve o recuo errado, por pouco o Firmino não faz o gol. Mas um futebol muito pobre do Brasil. A qualidade técnica ficou bem abaixo, né? Até os comentaristas esportivos, eles falavam isso ontem no jogo, né? Era uma seleção irreconhecível, porque nunca se viu uma seleção brasileira jogando tão abaixo tecnicamente, o Neymar, enfim. A gente até estava discutindo ontem ali, eu estava discutindo com o Carlalho antes ali, realmente a gente não vê quem pode substituir, porque fica aquela coisa meio, caramba, quem é que vai colocar, quem é que vai entrar? Mas ontem ficou bem comprometido, além do resultado negativo, né, esse segundo tempo do Brasil deu uma melhorada, mas o primeiro tempo foi para esquecer, assim, foi a Colômbia superior de uma forma que acho que ninguém esperava, né? Carlalho, Fred jogando mais avançado, do lado esquerdo, Neymar no meio, Neymar irreconhecível ontem, muito nervoso, daqui a pouco a gente fala muito do caso Neymar, e o William para a direita também apagado, e na frente jogou apenas o Roberto Firmino, trocando com o Neymar algumas vezes. Formação também difícil de entender do Dunga, né? Parece que é um rastro daquela Copa do Mundo, da seleção na Copa do Mundo do ano passado. Joga no mesmo esquema. Assim, não tem mudança, não tem alternativa tática. E escolhas questionáveis. O também, Fred para jogar na frente. Sem falar nisso, sem falar. Isso até na própria convocação do Fred, até na própria escolha para ser titular. Não é o Fred atacante não, que jogou a Copa, né? É o Fred volante que joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Jogando agora mais na frente, jogando aberto. Enquanto os próprios dois volantes originais não jogaram bem, né? Fernandinho está jogando bem, nem Elias jogando, fazendo cobertura da direita, sem ser o Elias com liberdade para chegar no ataque. Esquema parecido com o que o Brasil atuou no ano passado, quando tinha um Cone, Fred lá na frente, mas tinha Hulk na direita, Neymar na esquerda, Oscar no meio. Agora mudaram as peças, mas não mudou a filosofia. Isso aqui é estranho, né? Ou seja, quando o Brasil está nesse esquema engessado, é bola para Neymar. Jogando contra-ataque, bola para a velocidade do Neymar. Às vezes ele pode fazer a diferença, mas nem sempre. Já passaram um tempinho do jogo, Terni, o que você acha que aconteceu com o Neymar? Nervoso ele estava, isso foi óbvio. Foi muita gente falando da questão da justiça, né, espanhola, que reabriu o caso da negociação dele com Barcelona e Santos. Muita gente também falando que por conta de ser contra a Colômbia, o jogo da Copa do Mundo ainda. Na tua visão, o que é que deixou o Neymar tão irritado ontem? Sinceramente, eu acho que foi essa questão aí da Espanha. Tava tendo muitos comentários sobre isso, né? Porque o Neymar ele estava outra pessoa. Se você comparar o jogo contra o Peru e o jogo de ontem, o Neymar estava completamente fora de si. Assim, uma coisa absurda que ele fez ali no final do jogo, né? Teve aquele envolvimento ali com o número 22 da Colômbia, esqueci o nome agora. Murilo, exatamente. Ele deu a cabeçada, depois levou um empurrão assim, chega para lá, mas descontrolado emocionalmente, que não condiz com o perfil de quem é para ser o líder, tanto tecnicamente como o líder da referência de ser o capitão da seleção. Ele tinha que tomar para si, mesmo que tivesse tendo esses problemas aí extracampo, ele tinha que, digamos, que deixar realmente isso para fora de campo e se concentrar no jogo. Mas ontem, claramente, o Neymar descontrolado, assim. Esse é outro problema. Duas questões, Carlalho. Uma, o que você acha, tua visão também sobre por que o Neymar esteve tão nervoso ontem? E o Dunga não podia tirar o Neymar? Ou não dá para tirar o Neymar em nenhuma ocasião? E vai colocar quem? Acho que, né,
É muito difícil para um treinador, ele veio, Neymar poderia ter sido expulso no primeiro tempo, tomou o cartão amarelo e depois deu um murro na bola. Poderia ser expulso. Mas eu entendo o Dunga, vou tirar Neymar, melhor conversar com ele. O problema é, por que Neymar é capitão? Porque ele é o líder técnico? Capitão geralmente não precisa ser o líder técnico. Tem que ser o maestro, ou o organizador, ou principalmente o mais experiente. Alguém que possa tomar conta do jogo, mudar panoramas de partidas. Por exemplo, ser o consertador de time. Eu acho que Emerson Leão usava isso. Tem que ter um consertador de time. Neymar não é. Não é. Eu acho que ele poderia até estar nervoso por conta dessa questão extracampo, lá foi indiciado na Espanha, mas eu acho que é porque ele não via uma seleção à altura dele. Ele tentou jogadas individuais no começo do jogo, tentou até exagerando firulas, mas quando ele via que não tinha uma tabela, a bola não voltava para ele cortava para um lado, cortava para o outro, não aparecia. Firmino não jogou bem, não tinha a subida das laterais, não teve esse jogo. Acho que ele começou a ficar nervoso com a marcação também, uma marcação muito dura em cima dele. O que chamou a atenção também, desculpa, Marcos. O que chamou a atenção também, Carlyle, pegando para essa questão de Neymar ser o líder ou não líder, é que os outros jogadores que estavam como líder em campo, o próprio Thiago Silva que estava entrando, não tomaram também a rédea de ir lá e chamar no canto para conversar. Se eu não me engano, foi o Fernandinho que chamou ali nesse lance específico que o Neymar ia ser expulso quando ele bateu na bola. Fernandinho e Daniel Alves. Fernandinho e Daniel Alves, que não tem essa característica de ser tão líder, sabe? Verdade. Acho que ficou muito aquém. Foi uma série de erros ontem, assim, que a gente... Thiago Silva, ele tá muito... tá calado, tá na dele. Depois do choro do ano passado... Não está querendo se expor, né? Não está querendo se expor, ele foi barrado por próprio Dunga, depois perdeu a braçadeira de capitão. E quando um cara de 30 anos perde a braçadeira de capitão para um de 22, 23 anos, que não é referência nem dentro de campo nem fora de campo, como um capitão deve ser, acho que ele fica, melhor ficar na minha, vou fazer meu trabalho ali atrás. Esse é um dos problemas da seleção brasileira. E a Colômbia, falando muito claro do Brasil aqui, do demérito do Brasil, mas a Colômbia teve mérito. Né? A Colômbia fez um jogo de vida ou morte, era por conta da situação de tabela, e em campo mostrou um bom futebol, sobretudo no primeiro tempo. E não foi só de marcação, teve uma marcação muito forte, e ele já tinha feito isso contra o Brasil no ano passado, aquela falta do Zuniga em cima de Neymar, mas foi o jogo todo, mas teve velocidade para o contra-ataque e teve qualidade. Um time que enfrenta o Brasil com Falcão, Garcia, quem mais? Quadrado. Com Quadrado. Com o Theo Gutierrez bem também. Com o Theo Gutierrez também, que é outro atacante. Atacante até de referência na área. Jogando com Quadrado, que não ficou restrito à ala direita, como no ano passado. Correu pelo meio, teve essa liberdade. Então o time cresceu e venceu merecidamente. E outra coisa, 1-0 foi pouco. Também achei. Aquele lance ali do Quadrado, que o Jefferson também não me dá nenhuma segurança ali no gol. O Jefferson ficou olhando aquela bola, todo mundo ficou olhando e o Quadrado quase faz um golaço, né? Um gol de placa. Para mim, o Quadrado foi o melhor jogador do jogo, da partida. Enfim, pintou e bordou ali pelo lado dele. Acho que ficou bem complicado aí para o Brasil segurar o Quadrado ontem. De fato, a Colômbia estreou na Copa América depois de perder de forma surpreendente para a Venezuela na estreia. Só para fechar, arrematar o caso do Neymar, saiu agora há pouco, né, hoje à tarde, a sentença provisória do Neymar. Ele está suspenso apenas por um jogo provisoriamente. No sábado, o Comitê Disciplinar da Conmebol vai se reunir e aí o Neymar pode pegar um gancho maior, mas provisoriamente o Neymar fica fora apenas do jogo contra a Venezuela na próxima rodada, a última da primeira fase da Copa América. Que é pouco, viu? É pouco, né? Bem pouco. A Conmebol é difícil de entender, só para explicar, não dá para não falar, Carlyle. O site em português da Conmebol avisou que eram 2 jogos. A versão em espanhol citou que era um jogo. Aí depois o espanhol corrigiu o português e unificou em um jogo apenas. Uma confusão, né? O regulamento da Conmebol é parecido até com o regulamento dos campeonatos no Brasil. Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Neymar tinha um cartão amarelo e deveria cumprir suspensão automática porque já era o segundo. Diferentemente do Brasil, em competições curtas, são 2 cartões apenas. E depois do jogo ele levou o vermelho direto. Quando você leva o vermelho direto, você tem que cumprir a punição automática pelo cartão amarelo e outra por este cartão vermelho. Se, por exemplo, ele tivesse tomado o segundo cartão amarelo em seguida o vermelho, aí não, seria só um. Mas, apesar disso, oficialmente, nesta quinta-feira, ficou definido que vai ser um jogo só bom para o Brasil, que tenha um pouco mais de tranquilidade, porque tem possibilidade de pegar uma Argentina, por exemplo, nas quartas de final. Você acredita que pode aumentar no sábado esse gancho? Conhecendo a Conmebol como a gente conhece? Para ser justo, se fosse para ser justo, deveria ser. Né? A gente é brasileiro, logicamente que a gente torce que seja pouco e tal, mas para ser justo deveria sim pelo menos 2 jogos, né? Como o Carlalé falou, pela regra clara. Mas Conmebol, a gente sabe que
foi em 62, que também no Chile... Foi. Brasil- Garrincha Gar- foi expulso, Foi expulso da semifinal e jogou a final. final. Enfim, vamos lá seguir agora na reta final do programa, que é o palpitaço. Como a gente tem um estreante aqui hoje no programa, primeiro falar de ontem, né? Ontem o Maciel Júnior e o Thiago Wagner fizeram só 5 pontos, erraram o placar, foram no Brasil, deu Colômbia, mas acertaram a pergunta quiz, foram para 15 pontos, estão liderando o palpitaço. Então, vou perguntar primeiro ao Terni aqui, que é a primeira vez que ele participa. Primeiro, quem vai ser o campeão, Terni? Valendo 10 pontos. Campeão. Tá difícil, Pô, viu? de ontem Mas- complicou, né? Me pegou agora. Vou apostar no... Vou com os anfitriões, o Chile. Chile. Não, Primeiro, Chile aí. primeiro voto no Chile, hein? E quem vai ser o craque do campeonato? Craque, acredito que vai ser... Complicou também depois de ontem, né? Não, na verdade, essa Copa América, foi até que a gente estava discutindo aqui nesses dias, né? Que tá meio fria ainda, né? Sei lá, eu vou apostar no Messi. Vamos dizer para uma zona segura aí, para ser o craque. Certo, agora vamos para as perguntas envolvendo os dois aqui. Primeiro, o placar de hoje, o jogo isolado de hoje, Carlade, jogo do Grupo do Brasil, Peru e Venezuela. Acho que fica todo mundo igual com 3 pontos. Acho que Peru ganha 1-0. Eu aposto no empate aí, para dar um colher de chá pro Brasil. Vamos dar 1-1. Quem acertar o placar cheio ganha 5 pontos, só o vencedor leva 3 pontos. E agora, para fechar o programa, a pergunta quiz do dia. O Peru, que joga hoje com a Venezuela, foi campeão 2 vezes da Copa América, em 1939 e em 75. Quem não perdeu do Peru nessas duas competições? Brasil, Argentina ou Uruguai? Quem não perdeu do Peru? Difícil Quem essa. não perdeu foi o Brasil. Brasil, quais são os outros? Brasil, Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai. Acho que é o Brasil também. Foi a Argentina. Ele é quase argentino, né? Amanhã, Eu tô sentindo que tem. amanhã te dá a resposta da pergunta quiz. Valeu, Carlalho, valeu, Terni. E amanhã a gente volta falando mais de Copa América e direto da redação do Jornal do Comércio.